São Paulo. Conte-nos tudo, Lucas Herrero, não nos esconda nada. Já adiantando que este é um bom acordo na medida do possível. E aí o São Paulino em casa ou no carro já pensou, pelo amor de Deus, esse tá de sacanagem. Como pode pagar mais de 20 milhões pra um cara e ser uma boa negociação? Vamos lá. O São Paulo vai pagar pro Daniel Alves 60 parcelas de 400 mil reais. Cerca de 400 mil reais. Isso ao todo dá cerca de 25 milhões de reais. E aí, por que eu digo que na medida do possível, essa foi uma boa negociação com o lateral que pode estar de saída para o Flamengo, não é mais jogador do São Paulo? Porque o tricolor, Vinícius Bueno, Gustavo Soler e ouvintes da Rádio Bandeirantes, já tinha uma dívida com ele de 18 milhões de reais, coisa que o São Paulo não pagou e teria que pagar em algum momento. Tava com um acordo não cumprido nessas últimas duas parcelas, por isso que a dívida subiu de 11 para 18 milhões de reais. E além desses 18 milhões... tinha o salário de 1,5 milhão de reais pelos próximos 15 meses, de outubro pra frente. Fiz as contas aqui e 15 vezes 1,5 milhão dá 22 milhões e meio. Isso só de salário que o São Paulo teria que pagar pro Daniel Alves até o final do contrato. E é bom que a gente explique, né, que se o São Paulo quisesse a rescisão de contrato sem ter uma justa causa ou sem um motivo que explicasse a rescisão unilateral, teria que pagar até o final do vínculo que vai até dezembro de 22. Até porque o Daniel Alves não obrigou ninguém a assinar esse contrato. Exatamente. Se você tem um contrato e ele vale até o fim de 2022, independentemente do motivo, esse dinheiro tem de chegar na mão do cara. Sim, exatamente. Então vamos somar. 18 milhões mais 22 milhões e meio, só aí já dá 40 milhões e 500 mil reais que São Paulo deveria pagar pro atleta sem qualquer tipo de acordo. Então, o que o São Paulo fez juntamente com o Daniel, que quer estar em outro clube até o dia 24 de setembro. Lembrando que a janela no Brasil para a Série A se encerra na próxima sexta-feira. Para que não existisse decisão judicial, para que não quebrassem o pau na justiça, o Daniel não pedisse indenização por não pagamento dos salários e do cumprimento de todos os negócios que foram alertados e acertados, né, entre as duas partes, São Paulo vai pagar esses 60... momentos, né? 60 parcelas de 400 mil reais, que ao todo vão dar esse valor que eu citei pra vocês de 27 milhões de reais de economia. As parcelas ao todo dão 25 milhões, mas o que o São Paulo deveria pagar seria 40 milhões. Só de cara, o São Paulo economiza cerca de 2 milhões pensando somente em salários. Mas aí a gente teria bônus, a gente teria as metas a serem cumpridas. Então, ao todo, a diretoria... Bicho, exatamente. Ao todo, a diretoria calcula que vai economizar cerca de 27, 28 milhões de reais com esse acordo que foi feito. Porque são 18 milhões mais metade dos vencimentos mensais do atleta. Então você pega esse 1,5 milhão por mês, quebra, dá 750 mil por mês. Ao todo, São Paulo vai ter uma economia de cerca de 27 milhões. Não é o melhor dos mundos, porque vai ficar por 5 anos, a partir de janeiro do ano que vem, pagando um atleta que não tá no grupo, mas poderia ser muito pior esse rombo que foi feito durante a gestão do Leco. Antes da opinião do Gustavo Soler, eu faço um breve paralelo aqui. É aquela questão, trazendo aqui pra nossa realidade de meros mortais. A gente não tá acostumado a lidar com esses milhões, a não ser o contador do Lucas Herrero pra né, todo mês ali soltar aquele olerite, arrumar ali as finanças do Lucas Herrero. Esse sim tá acostumado a lidar com os milhões. Mas é aquela coisa, né, Soler? Você tem ali o seu apartamento alugado, você tá pagando as parcelas do seu carro, tá tudo muito justo, muito apertado. Aí você dá um passo de, opa, vou comprar uma mansão. Fica ali por um tempo naquela mansão e depois fala, quer saber, vou pular fora e eu vou ter que pagar só metade dessa mansão. E não é uma mansão gamer, né? E não é uma mansão gamer. De 4 milhões, né? Não é essa não. Essa tá é de 4 milhões e 600 mil reais. É. E aí você fala, vou dar um passo de comprar essa mansão. Mas você não tem essa grana. E aí no meio do caminho você se toca e fala, ih, rapaz, pesou no meu bolso, pesou no orçamento. Eu vou ter de ir embora da mansão e eu não vou precisar pagar o resto. Olha que negocião. Mas não deveria ter dado esse passo. É um bom negócio pro São Paulo ou não, Gustavo Soler? É um bom negócio porque não vai ter mais o prejuízo que poderia ter se o Daniel Alves fosse na justiça e pedisse a rescisão unilateral do contrato dele, alegando a dívida completa. E o São Paulo teria que pagar os 40 milhões. Agora que chegou a um acordo, pelo menos é um bom negócio quando o pior dos cenários seria pagar 40 milhões. Então, entre aspas, é um bom negócio você pagar 25.
E aí você divide aí em 5 anos e que baita aposentadoria, né? Pô, porque provavelmente ele vai jogar mais 1, 2 temporadas. Não deve jogar de graça. Se ele jogar 3 temporadas, ele se aposenta e tem mais 2 anos pra receber de São Paulo. 400 pau por mês. Pra ficar em casa, tocando tantã. Realizou o sonho dele de jogar no Clube do Coração. E realizou o sonho dele de ficar milionário no Clube do Coração. Jogou bem? Não. Mas realizou. Vocês concordam, né, que nem o São Paulo contrata o Daniel Alves, nem o Daniel Alves vai pro São Paulo pensando em ser campeão paulista. Então, quando o jogador fala que cumpriu a missão, ele tá dizendo uma coisa só pra poder sair, entre aspas, pela porta da frente ou pra tentar se enganar dizendo que foi uma missão cumprida. Mas o São Paulo não gastou o que gastou e o que vai gastar ainda para que o Daniel fosse campeão paulista. O Daniel não voltou pro Brasil só pra ser campeão paulista. Então, foi um mau negócio pros dois lados. Só que daqui pra frente vai ser bom pro Daniel, que vai receber do próximo clube dele e vai receber do São Paulo a partir de janeiro de 2022. São Paulo dá uma respirada nesse ano, não precisa pensar em pagar aquela dívida de 18 milhões e nem precisa pagar o salário mensal de 1,5 milhão. A partir de janeiro começam a ser pagas essas parcelas de 400 mil reais. Ainda tem esse respiro então do final do ano pra juntar a grana pra pelo menos pagar a primeira e a segunda parcela. Dá pra já começar a fazer ali uma poupança, fazer um reajuste ali nas finanças do clube, mas não por causa do Daniel Alves, porque o atleta também... Todo mundo sabia que ele não ia chegar pra ser artilheiro de temporada, ser o melhor jogador do futebol nacional, porque o Daniel Alves, na carreira dele, ele foi um lateral direito brilhante, talvez um dos 5 maiores da história do futebol brasileiro, mas ele é um lateral. Sim. Não é um artilheiro, não é um meia, não é um passador, é um lateral direito. E nunca foi um protagonista. Exato. Como ele chegou pra ser no São Paulo, ele sempre foi um ótimo coadjuvante. Exato, né? Talvez ele seja o maior coadjuvante dos últimos anos, talvez o maior coadjuvante do século, porque jogou muita bola. Só que o São Paulo contratou um cara, deu a camisa 10 pra um jogador... Sinceramente, quantas camisas o Daniel Alves vende por ano? Não é um cara que tem um marketing assim, fala, pô, vou comprar uma camisa do Daniel, ó que lateral legal. Não. E quem comprou... Quem quer comprar é camisa de artilheiro, do craque do time, do Rigoni. principal. E quem comprou Bem certamente... Também, né? Não sei se o Rigoni vende camisa também, não. Mas quem comprou certamente tá incomodado, indignado, porque, como disse o Lucas Herrero, não foi a passagem dos sonhos. Era um sonho de criança, mas não foi a passagem dos sonhos e a passagem dele foi sim um pesadelo. Sim. Dá pra gente fazer esse link. A passagem desportiva dele eu acho que foi muito abaixo daquilo que ele poderia ter feito pela história que ele tem. Mas o principal culpado de nada dar certo foi o próprio São Paulo. Claro. A instituição. Claro. A gestão Leco, que já contou com o ovo já botado pela galinha, quando a galinha não tava com a vontade de botar o ovo, né? Que era o tal do patrocinador que ia bancar o Daniel Alves, que nunca existiu. Plano de marketing. Não. Como é que você faz um plano de marketing pra um lateral direito? Eu gosto da chamada engenharia financeira, né? Vamos fazer uma engenharia financeira aqui e vai dar tudo certo. E nem sempre dá. Só pra fechar contigo, Herrerão, antes de você passar limpo provável escalação e já projetar essa próxima rodada, tem um detalhe, né? O Daniel Alves, ele acabou postando na rede social dele essa foto com a taça do Paulista de 2021 e dizendo que foi uma conquista esperada e tudo mais. É aquela coisa de rede social, você faz um recorte e você deixa ali o que você quer mostrar. E daqui a alguns anos, talvez alguém que não tenha acompanhado, ou algum amigo do Daniel Alves, algum jogador que esteja na Europa... Daqui 10 anos, quem for ver a foto, ele não tá na foto, ele não jogou. É verdade. Mas, não por culpa dele, né? Ele se machucou, mas ele não vai estar na foto também. Algum outro jogador, companheiro do Daniel Alves, pode olhar pra foto e falar, meu Deus, o cara onde vai, ele é papa-títulos, ele levou mais um. Mas essa é a foto que ele escolheu, é o recorte que ele quis dar pra passagem dele. Mas quanta coisa tá fora desse recorte? Quantas polêmicas estão fora, né? Se a gente for colocar na balança, desculpa, essa conta não fechou. E não à toa o São Paulo vai ficar pagando pelos próximos 5 anos. O Soler citou e pontuou muito bem que a culpa de não ter dado certo a passagem do Daniel no São Paulo é única e exclusiva do São Paulo, mas também temos que pontuar os erros do Daniel. Claro. Que em nenhum momento tirou o pé e deixou de criar polêmica. Aí quando ele consegue a rescisão, no momento em que ele não tem mais vínculo com o clube, ele tira o pé. Ele não criou polêmica nessa foto de despedida, ele agradeceu a todos e até escreveu, sem exceção, obrigado a todo mundo por essa passagem com título pelo São Paulo, não sei o quê. Então, o que eu tinha pensado, inclusive, ao longo do dia com relação a esse título paulista e aos próximos passos do Daniel na carreira, né? Muito vai se discutir se a passagem foi bem sucedida ou se também não foi bem sucedida, mas o Daniel já vinha
insatisfeito com o clube há um bom tempo. Qual foi o estopim para que ele decidisse sair fora do clube ou pedir a rescisão? Logicamente que tem toda a questão da dívida, que o São Paulo não cumpriu e está completamente correto o atleta de pedir o pagamento, mas o São Paulo também não tinha objetivos mais na temporada. Sim. Tinha um 2-2 em casa com Fortaleza na Copa do Brasil, estava eliminado na Libertadores e o Daniel jogou contra o Palmeiras e falhou em um dos lances no primeiro gol do Verdão. Logicamente que a principal falha foi do Arboleda, mas foi pelo lado direito da defesa em que ele não conseguiu fazer a falta no primeiro contra-ataque no gol do Verdão. Então, Falta em cima do Zé Rafael. Exatamente, falta em cima do Zé Rafael. Então, ele escolhe sair do clube e pedir os direitos dele depois que o São Paulo não briga mais por nada. A não ser contra o rebaixamento, pelo menos por enquanto. Exatamente. Então, logicamente, ele faz o que ele quiser na hora que ele quiser. Porém, se a gente analisa as possibilidades de título e as possibilidades do São Paulo conquistar algo na temporada, elas não existem mais. E aí ele também escolheu sair fora. Até porque o São Paulo, né, com a sua direção encabeçada pelo Júlio Casares, conversou com o staff do jogador, conversou com o jogador. Em diversos momentos o São Paulo perguntou, vamos renegociar, vamos fazer assim, vamos tentar fazer assim, vamos fazer um acerto. Em nenhum momento o Daniel e o seu staff quiseram esse acordo. Estão no direito deles também. E o Daniel Alves foi malandro. Segurou o sexto jogo. Não vou pra Caxias do Sul pegar o Juventude. Preciso de uma folga aqui pra me apresentar na seleção. Mas as quartas da Libertadores ele joga. Porque se passa pra semi, vamos pensar, a gente renegocia, vê o que faz aqui pra frente. E aí não tem mais o que sonhar na temporada, acho que não quero mais renegociar e já não faz mais... Já não tá nos meus planos. Pra gente passar a régua no noticiário do São Paulo, como chega o tricolor pro jogo desse domingo contra o Atlético Goianiense, Herrerão? Com 3 desfalques e 2 esperanças, Vinícius Bueno. Desfalques, Miranda, Igor Gomes e Benítez, os 3 suspensos, o Miranda e o Igor Gomes pelo terceiro amarelo, o Benítez por aquela expulsão ridícula que ele conseguiu levar contra o Atlético Paranaense. Vocês lembram bem, né? Ele chutou uma bola no gramado, no jogo na Arena da Baixada, o árbitro expulsou o jogador que estava no banco de reserva. Benítez de colete, chutou a bola no campo, o árbitro foi lá, deu vermelho e no julgamento ele conseguiu levar mais um jogo. Então beleza, ele não atua nessa partida contra o Atlético Goianiense. São esses 3 os desfalques e as 2 possibilidades de retorno. Marquinhos, jogador de 18 anos que terminou pelo 2º dia consecutivo, teve um estiramento na coxa. Voltando agora, depois de 6 semanas, a previsão de retorno era de 3 semanas. Foi o dobro de previsão que ele tinha para retornar e quando ela foi concretizada, pode ficar no banco de reservas, assim como Jonathan Calleri, que pode estrear pelo São Paulo, reestrear pelo São Paulo neste domingo. Não vai começar entre os titulares, porém tem grande chance de entrar ao longo da segunda etapa. Um provável São Paulo tem Volpi no gol, Arboleda, Bruno Alves e Léo. Por que essa pausa dramática na hora do nome do Volpi sendo citado? Porque não tem outro. Pro torcedor São Paulino que tá ouvindo, conseguir fazer o sinal da cruz, né? O Herrero falou, Volpi no gol. Aí, ó. E aquele mistério, aquele silêncio. Ele será mantido, então. Sabe quando você engole um pedaço maior de comida? Você fala, rapaz, preciso de um tempo pra poder engolir, né? Pra digerir. Pra poder respirar e digerir, né? Então vamos lá, de novo do zero, vai. Volpi no gol. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Bruno Alves centralizado no lugar do Miranda, Arboleda pela direita, Léo pela esquerda na zaga, meio de campo aberto pela ala direita, Igor Vinícius. Os volantes, Luan ou Gabriel Neves, existe essa dúvida porque o uruguaio pode começar entre os titulares, já entrou na última partida do Tricolor contra o Fluminense. Aí a gente tem o Nestor e o Sara substituindo o Benítez no meio de campo, podendo ser essa arma mais ofensiva ou armador do clube, do time no jogo. E na ala esquerda o Reinaldo. No ataque, Rigoni e Luciano. Esse um provável São Paulo para esse jogo de domingo contra o Atlético Goianiense. Lembrando que o Tricolor tem mais 2 jogos em casa. 2 jogos em casa. Meio de semana contra o América Mineiro e no outro final de semana também no Morumbi contra o Atlético Mineiro.